gostoso sentir a presença de Deus. Hoje, a nossa jornada, ela chega ao fim do mês de setembro, com o tema Uma Ponte para a Vitória. O próximo mês, que a partir de quinta que vem, será um mês de clamor pela família, onde haverá uma palavra especial voltada à família, e haverá um clamor também para a família. Então será um mês da família no mês de outubro. Mas essa jornada no mês de setembro, ela chega ao fim. Nós passamos pela ponte da fidelidade, nós passamos pela fonte da fé, do desapego, e hoje eu queria falar com vocês sobre uma ponte chamada ousadia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 1, 1 Samuel 17, 1. Você achando, mantenha aberto aí. Nesses dias, que vivemos dias de rupturas, onde existem rupturas na família, existem rupturas na sociedade, existem rupturas sociais, econômicas. A nação está com uma séria ruptura, ou seja, se rompeu uma série de coisas na nossa nação. Aproxima-se aí as eleições e nós estamos vendo as pessoas se degradarem nas redes sociais, mentiras em cima de mentiras de todos os lados, as pessoas praticamente se matando ali nas palavras, defendendo um candidato. Isso é uma ruptura social. Alguém disse assim, que se o cristão, ele defendesse o evangelho, como ele defende alguns candidatos, o evangelho seria outra coisa na nossa nação. Mas são rupturas na sociedade, rupturas na saúde. Quando nós olhamos, nós nos alegramos, porque nós vemos a medicina avançando, mas nós vemos que essa mesma medicina que avança, equipamentos maravilhosos, tratamentos maravilhosos, parece que está tão distante de nós. É só para uma parcela da sociedade, e muito pequena ainda da sociedade. E tudo isso são desafios que vão se colocando à nossa frente, e dentro disso, nunca foi tão necessário sermos ousados. No livro de Samuel 17, 1, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, os israelitas no monte de outro lado, e eles o vale. Saiu o arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o seixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia o escudeiro. Aqui nós vemos um quadro caótico na nação, porque Israel estava em luta, em guerra com os vizinhos, com seus vizinhos ali,
E um dos vizinhos muito forte eram os filisteus. Os filisteus eram uma nação muito forte, ali poderosa na batalha, guerreiros, e de um lado Israel. E ali havia no contexto, por que eu falei de rupturas? Porque no nosso contexto está essas rupturas que eu falei. E naquele contexto havia uma ruptura de paz. Ou seja, no meio da ruptura, Deus nos chama para fazer a diferença. De alguma forma nós somos chamados para fazer a diferença. E eu quero dizer que muitas vezes a nossa vitória, ela está uma ponte. É só atravessar uma ponte, mas essa ponte se chama ousadia. E aí nós olhamos para aquele contexto, o contexto daquele homem. O contexto daquele povo e o contexto de um homem chamado Davi. No versículo 40, no mesmo capítulo, diz assim, todos acharam aí? Então tomou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha aproximando-se de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, tirarei a sua cabeça. Os cadáveres dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E esse texto é interessante porque no quadro que nós lemos antes, nós vemos o poderio dos filisteus, mas de um filisteus que ameaçava o povo. A Bíblia fala aqui que ele tinha 6 côvados de 1 palmo de altura. Existe alguma divergência em medida, mas alguns estudiosos chegam a dizer que ele teria entre 2,90 metros a 3,10 metros de altura. Ele estava todo armado e ainda tinha um escudeiro na sua frente. Ainda para atingir ele tinha que passar pelo escudeiro ainda. Havia todo um processo, e nesse processo nós vemos que era um tempo difícil, como estamos vivendo hoje, um tempo difícil. Mas no tempo difícil, Deus quer levantar pessoas ousadas. É no tempo da adversidade que o Senhor levanta pessoas com ousadia para fazer a diferença. E nesse tempo, Golias, ele desafiava, e todos conhecem a história, então eu não vou falar sobre as pedras, porque existe até mensagem sobre as pedras, o que significava cada coisa. Não é isso que eu quero falar hoje, mas eu quero falar de um homem que ousou ser diferente, um homem que olhou o contexto da sua época, porque no momento de Samuel, no 1 Samuel 17, 24, nós vamos olhar que a ousadia é a única arma para vencer o medo, é ser ousado diante do medo, porque o medo, ele vem nos paralisar. O medo, ele vem paralisar o ser humano, e muitas vezes nós estamos tão amedrontados diante de algumas circunstâncias e dificuldades que a vida nos impõe, que nós não conseguimos ver a saída, mesmo que essa saída esteja na nossa frente.
E o povo de Israel, os homens de Israel, os soldados de Israel, o rei de Israel, estavam tão atemorizados que eles não conseguiam ver saída diante do desafio que lhe era proposto por Golias. E muitas vezes nós vivemos esse mesmo dilema, esse mesmo momento nós passamos a viver. Nós passamos a ser aterrorizados com medo. O medo de um câncer, o medo de um desemprego, o medo de uma doença qualquer, o medo de uma anarquia em nosso país, o medo, talvez, de não conseguirmos. O que será o futuro? Medo do futuro. Quantas vezes nós somos paralisados pelo medo do futuro? E o povo de Israel estava paralisado. Eles estavam como que paralisados. Todos os dias Golias chegava e dizia: dai-me um homem. Eu não quero lutar contra um exército, eu quero somente um homem. Eu quero somente um homem, mas nem o próprio Saul, um homem treinado para a guerra, nem o próprio Saul, o rei, ele queria ir. Ninguém queria ir. Os irmãos de Davi tinha 3 irmãos naquele fronte de guerra, nenhum dos 3 irmãos queria ir, ninguém queria ir. Estavam todos paralisados, mesmo tendo o Deus de Israel ao seu lado, mesmo tendo o Senhor da vitória ao seu lado, mesmo tendo o general dos generais ao seu lado, eles não queriam ir porque estavam paralisados com medo. E apesar do medo bater a porta, Davi sabia que ele podia vencer o medo. Muitas vezes, como eu disse desde o começo, que nós às vezes romantizamos a palavra, e às vezes achamos que Davi foi lá, né? Era o cara bom. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Davi teve medo. Mas ele disse o seguinte: ele luta contra todos os prognósticos, mas ele vence, porque no arraial só tinha medo. Outra coisa, que a falta de ousadia, o medo, faz com que nós não percebemos algo muito evidente, ou nem percebemos as bênçãos que Deus quer nos dar. Por isso, Davi, porque a ousadia de perceber o que ninguém havia percebido, resulta em recompensas. E o que ele tinha percebido? No versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: escuta, eu tenho ouvido aí alguma coisa, o que receberá o homem que matar esse filisteu? Estou interessado, eu estou dentro, o que vai receber aí? Todo mundo sabia o que ia receber, mas ninguém queria enfrentar o homem. Mas Davi não. Espera aí, o que vai receber? Queridos, perceber o que ninguém percebe resulta em recompensas. E Davi sabia, ele disse: olha, o que vai receber? E quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, no meio do caos, Deus levanta um que era ousado. Chega ao ponto de Golias olhar para Davi e falar: espera aí, não tem outro para mandar não? É você mesmo? E você acha que eu sou algum animal? Algum cão? Para você vir com paus e pedras? Queridos, ser ousado é lidar muitas vezes
com a falta de prognóstico, ou seja, nada dá certo, nada tem esperança para dar certo, nada tem esperança naquele momento, nós olhamos em nossa volta e nada dá certo. Aquele momento da sua vida que parece que nada vai dar certo, momento da sua vida que você bate na parede, e é como se você estivesse batendo na parede, porque ninguém te ouve, nada acontece. Mas eu quero te dizer o seguinte, que diante do prognóstico negativo daquela enfermidade, diante do prognóstico negativo do emprego, diante do prognóstico negativo da saúde, do financeiro, seja lá o que for, Deus te chama hoje para ser um Davi diante dos gigantes que interpelam a sua vida. Deus me chama hoje para ser um Davi, porque Davi olha a situação, e diante de todo aquele prognóstico negativo, de toda aquela circunstância negativa, de tudo de ruim que estava acontecendo, ele disse: não, eu vou, porque quem é esse para enfrentar o exército do Deus vivo? Davi só faltou falar para aqueles homens: mas vocês são medrosos, hein? Nós temos o Deus vivo do nosso lado. E conosco é assim, queridos. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor Jesus trabalhando por nós, nós temos as bênçãos de Deus, nós temos os privilégios da promessa de Deus, nós temos recompensa à nossa frente, porque Ele diz que aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Mas nós tememos, e nós tememos ser ousados diante do Senhor. Ser ousado, às vezes, eu não lembro toda a história, a trajetória, mas quando você vê a história do presidente americano Lincoln, Abraham Lincoln, aquele homem só perdeu. Pensa no homem que perdeu alguma coisa, multiplica por 2 ao quadrado, e depois soma mais o dobro, você vai ver que é um homem que só perdeu, mas tinha ousadia de ir até o fim, tentar, e perdia, mas ia, um dia ele foi eleito presidente. Ou seja, não deixou se abater pelo gigante que estava à sua frente. Às vezes é difícil, queridos, mas é necessário Deus nos tirar do lugar comum. Eu estava conversando com o irmão ontem pelo telefone e dizendo: olha, se não tivesse acontecido determinada coisa na sua vida, você não teria mudado. E ele falou: não teria mesmo. Muitas vezes o Senhor permite que gigantes venham nos atacar para tirar de nós o melhor, para que nós possamos ser ousados na presença dEle e ver o milagre acontecer, porque só assim nós vamos ver o milagre acontecer. Ousadia também de manter-se em pé. É interessante que no versículo 28 e 29 diz assim: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e com seu coração mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem conversar mais? Ou seja, os irmãos de Davi nem se preocuparam com o resto da família, nem com o pai. Davi, quem te mandou? Por que você veio? Com quem você deixou aquelas ovelhas lá? O seu papel era cuidar da ovelha no deserto, não era estar aqui. O seu papel é ser um pastorzinho lá, com aquelas poucas ovelhas naquele deserto que o nosso pai tem. Muitas vezes, querido, alguém chega e diz: quem você pensa que é? Quem é você? Quem é você? E é nesse momento que nós temos que ter ousadia, queridos, diante do médico, diante do patrão. Eu sirvo, eu sou servo do Deus vivo, o meu Deus ainda vive. Davi disse: olha, Golias, você pode ser grandão,
você pode estar inchado, você pode ter tudo isso daí, só que ainda hoje você verá que há Deus em Israel, porque você não afrontou a mim. Queridos, existem momentos que nós somos taxados como louco. Quando nós olhamos Moisés, eu fico imaginando Moisés naquela situação, e aqueles homens olhando e dizendo: olha, Moisés, você é doido, Moisés, nós já vamos morrer aqui, é melhor voltar no Egito, nós estamos de frente do mar. Mas Moisés tinha um diferencial, ele era ousado, porque ele acreditava no Deus de Israel. Queridos, aquele que acredita no Senhor, a palavra de Deus diz que Ele renova as nossas forças. Outra coisa, a dúvida pode bater. Quem você pensa que é? Como você vai fazer isso? Não adianta mais orar, o milagre não acontece. A medicina diz que não tem jeito, não adianta, crente, orar mais. Talvez a sua própria família, dentro da sua própria casa, dentro daqueles que lhe é querido, eles dizem: não adianta mais, não tem como mais. Queridos, enquanto aquela pessoa não for sepultada, o Senhor ainda pode ressuscitar, o milagre pode acontecer. Ousadia é acreditar no impossível, é acreditar que mesmo que esse corpo tombe, mas eu ainda vou para a glória. Ousadia é acreditar no que Deus fala. Ousadia é o que eu contei aqui uma vez, alguns não ouviram, de um cientista, eu não me lembro os detalhes agora, mas está na internet. Esse cientista cristão, crente, homem de Deus, quando aquela nave espacial, acho que foi a Columbia, aquela que explodiu, não me lembro se foi a Columbia que explodiu, e quando acontece isso, todos os envolvidos, os responsáveis pelas empresas que fazem algum componente para a nave, eles têm que se deslocar até os Estados Unidos, do mundo inteiro, eles têm que se deslocar até a NASA, porque lá eles vão pesquisar e vão trabalhar e tentar chegar num acordo, por que que isso aconteceu. E aquele irmão, ele foi, porque eles eram responsáveis, aqui no Brasil eles faziam parte de uma injeção de combustível da nave, e ele foi. Mais de 300 cientistas e responsáveis pelo mundo inteiro. E faltam-me detalhes agora, mas eu me lembro que ele disse que um dos cientistas disse para ele assim: você é crente? Eu quero ver se o seu Deus vai mostrar o que está acontecendo. Isso não foi um dia, foi 2 dias, 3 dias, 4 dias, e foi. Ele falou que mais ou menos uns 30, 40 dias, eu não me recordo, aquele homem abre o quarto pela manhã, encontra ele no corredor e diz: seu Deus ainda não mostrou? Ele diz: hoje o meu Deus vai mostrar. Hoje, irmãos, tem hora que você tem que falar para o diabo: hoje. Foi Deus que falou para ele que ia mostrar? Não. Mas ele falou: hoje o meu Deus vai mostrar. Ousadia diante do inferno, ousadia diante daqueles que querem te matar, ousadia diante daqueles que querem ver o seu mal, ousadia diante da enfermidade, ousadia diante do médico, ainda que de tudo diga não. Tem até o louvor que diz, né, ainda que tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. E aquele cientista, foram lá fazia os testes, e descobriram que o combustível na nave, ela explodiu porque ele cristalizou alguma coisa em 15G, eu não lembro disso, eu não sei quanto dá isso, mas 15G ela cristalizou, e Deus no momento falou para ele: ponha óleo cru, ou seja,
combustível cru. Ele colocou e aquela máquina começou e subiu 15, 40, 50 Gs e a máquina não parava. E ele diz, pode aumentar a velocidade, ou seja, e foi aumentando, chegar num ponto que não tinha mais. Eles mandam buscar uma peça de Israel, pegam um jato, mandam um jato supersônico buscar essa peça, em 3 horas o jato está de volta com essa peça, eles colocam a peça e continuam aumentando, ou seja, a lei da física já tinha sido quebrada. Porque o nosso Deus, quando Ele quer mostrar, Ele quebra a lei da física, Ele quebra a lei da medicina, Ele quebra a lei jurídica, Ele quebra qualquer lei, ou seja, todos os paradigmas do mundo, Ele quebra se Ele tiver que te abençoar. E é interessante que Ele falou que na NASA, quem descobre algum defeito tem direito a um grito de guerra, e todos que estão na sala têm direito a um grito de guerra. E antes, pela manhã, quando ele disse, o meu Deus vai mostrar, ele falou, e você vai glorificar a Deus. E quando ele quebra, ele descobre aquilo, o grito de guerra foi, o Senhor é grande, louvado seja o Senhor, alguma coisa assim, e aquele cientista que debochou teve que gritar, porque todos têm que falar o grito de guerra. Quando Deus quer fazer, não importa o gigante, não importa o seu tamanho, parece que tudo vai acabar. Parece que o gigante é muito grande, e nós tememos o gigante, porque o gigante é terrível, irmãos, é terrível. Eu não quero me deparar com um Golias pela frente, não, mas eu me deparei com gigantes maiores que o Golias. Mas eu quero te dizer, o seu gigante pode vir com escudo, com espada, mas se você for no nome do Senhor dos Exércitos, o milagre vai acontecer. A sua família vai mudar. É ousadia para dizer para o inferno, o meu Deus pelejará por mim. Diabo, o meu Deus pelejará por mim. Enfermidade, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, é crer naquilo que você não pode mais, é acreditar naquilo que não há, é no inacreditável, é acreditar quando não há mais saída, que o nosso Deus, Ele abrirá portas. Ousadia para lutar contra os prognósticos, ousadia quando a sua família estiver caindo, é ousadia quando um filho estiver na droga, mas dizer, ainda vai louvar o Senhor, eu creio no milagre. Ousadia para acreditar como Naamã acreditou. É 7 mergulhos? Eu vou dar. Ousadia. Aí você diz, mas irmão, não acreditou tanto assim não. Tudo bem, pode não ter acreditado tanto, mas que ele mergulhou, ele mergulhou. Ousadia para ouvir a voz de Deus, ousadia para falar aquilo que Deus falou, obedecer aquilo que Deus falou. Se Deus falou, vai, vai. Se Deus falou, não vai, não vai. Ousadia. Outra coisa, mesmo que ninguém acredite, vá, enfrente seus medos, enfrente os seus desafios, enfrenta o que tem que enfrentar, queridos. Nós somos muitas vezes desacreditados, e nós estamos passando numa época do politicamente correto. Politicamente correto, o crente tem até medo. Tem gente que é crente, tem medo de dizer que é crente no serviço, tem medo de dizer que é crente na empresa, tem medo de dizer que é crente para o médico, tem medo de dizer que é crente. Queridos, eu acho que a gente tem que sair um pouco do politicamente correto e começar a declarar, eu sirvo a um Deus diferente, eu sirvo a um Deus diferente, eu sirvo a um Deus que ainda hoje, Golias, vai dar sua cabeça na minha mão, mas eu vou a ti. O que Davi tinha, queridos? Se espelha em Davi. O que Davi tinha? O que aquele moço tinha? 5 pedras, uma funda, ou estilingue, como você queira chamar, e o que mais? Nada. O seu adversário pode estar querendo te amedrontar, com espada, com escudo, com lança,
com o escudeiro. Dizem, que é uns cálculos que é feito, só a lança de de Golias pesava mais de 30 quilos, só a lança. Até para levantar a lança, eu acho que Davi caía. Jogasse a lança, não precisava nem atirar em Davi, era só jogar a lança em cima dele, pronto, ele já morria. Mas tinha uma diferença. Davi, ele tinha o Senhor dos Exércitos com ele. Outra coisa, antes disso, quando ele foi desacreditado, mesmo desacreditado, Saul ainda, se aparecer um doido aqui para lutar, então vamos deixar ele lutar. Pega a minha armadura, pega a minha espada, pega o meu capacete e coloca em Davi. E Davi não conseguia nem andar direito com aquele negócio todo. O que nós aprendemos? Ousadia de andar com a própria perna, ousadia de andar com o que Deus nos colocou. Muitas vezes nós queremos andar com a oração dos outros, nós queremos andar com a fé dos outros, nós queremos andar com o jeito de ser dos outros, nós queremos andar, imitar os outros. Não, ande com a sua própria perna, não vista a roupa dos outros, porque não vai servir você. Na batalha tem que ser a sua, tem que ser personalizado. E a armadura personalizada para Davi era uma funda e 5 pedras e nada mais. Não sei nem que tipo de roupa ele estava, mas era aquilo. Davi, ele percebeu que com a armadura de Saul ele não ia conseguir. Depois, queridos, é você que decide. Você que decide o que o Golias vai fazer. É você que decide o que o Golias vai fazer com a sua vida. Sou eu que decido o que o Golias vai fazer comigo. Sim, sou eu que decido. Davi decidiu ser ousado. É como se ele dissesse, ele olhasse na frente do espelho e dissesse: olha, ele vem falando para ele, imagina, se tivesse um espelho daquele tempo, ele ia se arrumar lá para a guerra, falar: Davi, você está enrolado, porque o cara vai te matar. Aí ele mesmo responder: mas não vai não, porque o meu Deus vai comigo, porque eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu vou diante do meu Deus, Ele vai comigo e eu vou com Ele. O anjo do Senhor vai comigo. Ele entendeu que a batalha pertencia ao Senhor. E a ousadia nos leva outrora a um patamar outrora desconhecido, que é um exemplo de ousadia no Novo Testamento. Quando nós olhamos para Lucas 8, aquela mulher com fluxo de sangue, contra todos os prognósticos, uma mulher fraca, uma mulher já 12 anos com hemorragia, que devia estar com uma anemia terrível, devia estar com uma situação terrível, uma mulher fraca, uma mulher que não podia encostar perto de outras pessoas, uma mulher imunda, impura diante da sociedade daquela época, mas ela ouviu falar que naquele lugar tinha um Jesus, que se ela tocasse naquele Jesus, alguma coisa ia acontecer. Uma mulher que contra todos os prognósticos, contra a medicina na época, contra os sacerdotes da época, contra todos, tudo e todos, ela se arrasta. E olha, não pensa você que aquela mulher foi pedindo licença: dá licença, deixa eu encostar em Jesus. Não, ela deve ter sido pisoteada, ela deve ter sido empurrada. Quem conhecia ela deve ter empurrado, deve ter gritado, deve ter xingado ela, deve ter dito: sai daqui, impura, você não pode estar no meio de nós. Mas ela foi, tanto é que ela estava abaixada, talvez estava até caída, se arrastando, mas ela toca em Jesus, e Jesus disse: para tudo, para tudo. Querido, se você tocar em Jesus hoje, Ele vai gritar para a multidão: para tudo, porque alguém me tocou, aleluia. E alguém diz: mas Senhor, tu está ficando louco, Jesus, tem uma multidão te empurrando, e você fala que alguém te tocou.
Ele diz porque o toque foi diferente, foi um toque ousado, foi um toque de fé, foi um toque de alguém que crê que o milagre pode acontecer, foi um toque diferente. Não foi o toque da multidão, mas foi um toque de alguém que acreditava acima de todos os prognósticos negativos da vida. Alguém que acreditava, foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Aleluia. E o Senhor nos chama hoje para tocar a humilhação, o desrespeito, a afronta que você está passando. Talvez alguém diz: você não vai conseguir, você é um zero à esquerda, você não é ninguém, você não serve para nada, não tem jeito. A sua vida não tem jeito. Você pode ter escutado a vida inteira isso, que não tem jeito para você, mas eu quero te dizer: seja ousado hoje e diga para o inferno: pode vir, porque eu vou com o Senhor dos Exércitos. Tem jeito sim, porque agora o Senhor vai comigo. Aleluias. Para mim não tem jeito, mas o meu Senhor, Ele dá jeito, porque agora Ele vai comigo. Davi, talvez olharam para ele, talvez não, Golias olhou para ele, disse: ah, meu Deus do céu, só faltou falar: ah, Deus de Israel, não dá para mandar outro não, não tem outro para mandar não, vai mandar o Guilherme, não tem outro não, vai mandar o Eli, não tem outro não, tem certeza? Só faltou o gigante dobrar o joelho e orar, fala: Senhor Deus de Israel, manda outro, porque eu vou me sentir mal matando esse daqui, não dá nem para lutar com essa coisa que o Senhor mandou aqui. Talvez alguém, o diabo está dizendo: não, é essa coisa que está aí, mas o Senhor diz: não, ele não é coisa não, ela é minha serva, ele é o meu servo, e o meu anjo vai à frente. Aleluia. Talvez ninguém acredite, mas hoje seja ousado e diga: olha, ainda que o mundo não acredite, eu acredito, porque o meu Deus está comigo. Aleluia. Oh, aleluia. Fé e coragem, elas vencem junto ao medo. Davi acreditava nisso. Nós podemos olhar. Coragem. Todo mundo que é ousado é meio doido. Quando chegou Sadraque, Mesaque e Abednego, os caras ficam de pé. Está vendo que a fornalha está ardendo lá, está vendo que o bicho está pegando, e a ordem é: ó, quem não dobrar o joelho vai ser lançado no fogo. Parece os três patetas que ficam de pé. Alguém olhou, se fosse hoje ia falar: olha, eu não sei como eram eles, né? Mas alguém ia falar: ó, os três patetas, o gordinho, o palhaço, o outro lá é engraçado, os três patetas estão ali, ó. Só os três patetas ficaram de pé. Mas os três patetas são jogados na fornalha agora. E quando o rei olha, ele diz: ó, peraí, nós jogamos três patetas, agora tem 4. Só que aquele 4 não é pateta não, aquele lá é diferente. Aquele lá é diferente, aquele parece um Deus, ali tem alguma coisa estranha. Tira todo mundo de lá. Querido, o mundo pode achar que você é um pateta, que você é patético, que você não vale nada, mas o teu Deus diz: eu te chamei, eu te escolhi, e você é meu, diz o Senhor, você é minha, diz o Senhor, e eu vou à frente com você. O mundo pode achar, larga o mundo para lá, se preocupe com o que o seu Deus pensa de você. E era isso que Davi se preocupava. Para concluirmos, as horas já foram. Para vermos a glória de Deus, é preciso sair do lugar comum. Moisés, quando ia falar com Deus, muitas vezes ele saía, aliás, muitas vezes ele saía do meio da congregação, ele se afastava de muitas vozes. O que eu aprendo com isso? Tem muita gente falando no seu ouvido. Muita gente falando no seu ouvido: olha, não vai dar certo.
olha, não vai dar, não tem jeito. Queridos, sai do meio do arraial, esquece essas vozes, porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele vai na sua frente, e todos vão ver, e você vai poder falar como Davi: ainda hoje, você verá que há Deus em Israel. Ainda hoje, você verá que há Deus em Israel. Ainda hoje. Para concluir, pastor Lenilton, um médico, excelente médico, que tratou de mim, pastor, um homem de Deus. Ele, numa certa época, ele estava trabalhando, final de semana, fazendo residência, na Boca do Lixo, em São Paulo, lá na Santa Casa, lá na Santa Cecília. E ele falou que entra, ele à noite era gente esfaqueada, baleada, surrada. Ele falou que é difícil, é terrível ali, à noite. E chega um moço ali, um moço baleado, e eles correm para a sala de cirurgia, e todo o prognóstico era negativo, aquele moço estava morrendo, uma hemorragia tremenda, e eles não conseguiam, não sabiam mais o que fazer. A medicina não tinha, porque eles não achavam o buraco, não achava, não sabia como fazer. E ele, na hora da cirurgia, ele recorre àquele que é o Todo-Poderoso. Ele ora e diz: Deus, o que eu faço? E Deus diz para ele: põe o dedo. Ele falou que fechou a mão, esticou o dedo, enfiou dentro da barriga do homem. Quando ele enfia o dedo, ele sente o buraco da bala. O dedo dele foi certinho no buraco da bala, e aquele moço foi salvo. Porque eu estou terminando com esse testemunho, não está no script não, para dizer o seguinte: no momento da dificuldade, recorra àquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Às vezes a gente fala com médico, às vezes a gente fala com advogado, a gente fala com vizinho, a gente fala com membro da igreja, a gente fala com todo mundo, mas a gente se esquece de recorrer ao Todo-Poderoso. Queridos, a gente encerra aqui, que essa ponte, ela precisa ser passada. Talvez o que você precisa, o que eu preciso, talvez alguém está precisando nessa noite, é passar a ponte da ousadia, é parar de ouvir as vozes, até dentro da sua casa: você não vai conseguir, não vai dar certo, não tem jeito, você não presta, você não, esquece isso tudo, e diga: eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou, porque o Senhor está comigo, a sua mão poderosa me sustenta. Fiquemos de pé, vamos louvar. Eu quero orar com você. Se tiver alguém que queira vir à frente e receber oração, nós vamos orar por você. Você acha que não vai conseguir, talvez, o Golias está muito grande, então nós vamos orar, te ajudar. Ousadia. Você sabe, contar uma coisa que eu já falei isso aqui há algum tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás. Eu, quando tinha 18 anos de idade, eu estava quase desviado, que a igreja que eu congregava fechou aqui em São Bernardo, era muito longe, para São Paulo, enfim, eu estava quase desviado. E um dia eu estava na igreja, e aquele pregador insistiu tanto para ir lá na frente, insistiu tanto. Eu falei: não é comigo não. Eu não vou pagar esse mico não, vou lá na frente fazer o quê? E aquela coisa toda que vocês sabem. Só que eu acho que eu fui o penúltimo ou o último, não me lembro, aí na frente, e dobrei o joelho, tinha várias pessoas, e aquele pregador orou,
E quando eu levantei dali, eu levantei renovado pelo Espírito Santo de Deus. Deus me renovou totalmente naquele instante. Eu estava sem forças, o Senhor renovou minhas forças. Eu não sei se alguém aqui está sem forças, mas eu quero te dizer, o Senhor hoje renova as suas forças. O Senhor hoje é aquele que cuida de você. E se você sentir necessidade de vir aqui receber oração, pode vir, porque nós vamos durante o louvor. Você pode vir, que depois, acabando o louvor, nós vamos orar por você.